Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido você para abrir a Bíblia Sagrada do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. O versículo diz assim: portanto, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, olha aí, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Você pode dizer amém? Você entendeu? Está dizendo se alguém acrescentar alguma coisa além do que já está escrito, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrito neste livro, na Bíblia. Deus fará vir sobre ele maldição. Será uma pessoa maldita. E tem mais. E o versículo 19 diz assim, falou para quem aumentar, né? E está dizendo também para quem vai diminuir. O 19 diz assim, se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, da Bíblia Sagrada, Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Louvado e agradecido seja Deus. Então, foi bem claro que aqui você nem pode aumentar nem diminuir. É o que a Bíblia diz e acabou, irmão. Creia eu ou não, aceite eu ou não, creia você ou não, aceite você ou não, é problema seu. Agora você não pode aumentar nem diminuir essa escritura. O que ela está dizendo é o que ela está dizendo em ponto final. Louvado e agradecido seja Deus. Mas o que nós vemos é que muitos estão aumentando e estão diminuindo também. E não estão deixando o texto falar por si mesmo, não está deixando a Bíblia falar por si mesmo, porque a Bíblia, ela mesma explica ela mesma. A Bíblia, ela mesma interpreta ela mesma. Mas muitos leem um texto e querem dizer uma coisa que não é o que o texto está dizendo. Quer dizer coisa que acha, que pensa, que quer pregar. O versículo da Bíblia diz uma coisa, aí muitos líderes, pastores, quer pregar doutrina, dogma de congregação. A doutrina da Bíblia é uma coisa e ele quer puxar para a doutrina da congregação. Malaquias 3:10 é um exemplo. Malaquias 3:10 não é Novo Testamento, não é Nova Aliança, não é Novo Pacto, não é para depois da cruz, não é mandamento para cristão, não é mandamento para assembleano, batista, não é mandamento para cristão, para crente, não é para nós, não é mandamento para a nação brasileira, para a nação do Japão, dos Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Bolívia, os países atuais do dia de hoje, não é mandamento para nós de hoje. Malaquias 3 foi mandamento para a nação de Israel, para o povo judeu, e foi um mandamento para o povo judeu antes de Jesus vir à terra, antes da cruz, porque, aliás, Malaquias 3:10, nem mandamento é mais depois da cruz para o povo judeu, para você que não sabe. Então, os líderes distorcem, aumenta, e a Bíblia está dizendo aqui que aquele que aumentar virá, né, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, né? Mas muitos continuam em pleno era de conhecimento, continua gerando ateus, gerando crentes revoltados, jogando as ovelhas fora da congregação, né? Onde a campanha visitadora faz maior esforço, deixa os seus afazeres, vai debaixo do sol castigando ganhar as almas para Jesus, e quando chega na congregação, os pastores vão pregar Moisés. Eu e você ganhar alma para Jesus, e o pastor vai pregar, vão ensinar Moisés.
Você aceita Jesus, mas vai seguir Moisés, porque dízimo é Moisés, dízimo é lei, dízimo é judaísmo, não é cristianismo. Escuta esse vídeo aqui, esse áudio aqui do pastor, que eu quero comentar em cima desse áudio. Mas quando eu chego na igreja, quem manda em mim é o menino, quem manda em mim é a irmã. Tem irmã que liga para mim, meu pai está doente, se o senhor não visitar agora, aí você tem que ir. Eu não sou grande coisa nenhuma, eu trabalho com quase 300 igrejas, mas quando eu chego na igreja, quem manda em mim é o menino, quem manda em mim é a irmã. Tem irmã que liga para mim, meu pai está doente, se o senhor não visitar agora, aí você tem que ir. Eu tenho grandeza onde? O senhor tem grandeza onde? E se os crentes todinhos deixarem de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? E se os crentes tudinho deixar de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? O pastor está perguntando. Se os crentes assembleanos, todos eles, do porteiro ao altar, deixar de dar o dízimo, o que é que o pastor vai fazer? Se todos os crentes da Batista Congregacional, Universal, Deus Amor, de todas as igrejas aí, desses pregadores aí da prosperidade da televisão, esses pastores aí, por favor, se todos os crentes de lá deixarem de dar o dízimo, o que é que ele vai fazer? E se os crentes todos deixarem de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? Os crentes todinhos deixaram de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer agora o que é que ele vai fazer. Se você, meu amado, meu querido, deixar de dar o dízimo, sabe o que é que o teu pastor vai fazer? Ele vai te deixar no banco. Ele não vai te consagrar, mesmo que você tenha chamada para presbítero, para diácono, evangelista, pastor. Ele não vai te consagrar, principalmente se for dessas igrejas dizimistas, as Assembleias de Deus, que só consagra quem é dizimista. Nesse dia eu assisti um vídeo aí dessa igreja, bem desse pastor aí, foi consagração de diácono. Eu fiquei envergonhado vendo aquilo. É de dar nojo. Para consagrar o casal lá, aí parece uns Hitlers, né? Com aquelas perguntas duras de fariseu, dizendo, mas você é dizimista? Aquelas coisas. Tem um vídeo aí. Isso é ir de contra a palavra de Deus. Isso é Moisés, é judaísmo. Isto é antibíblico. Dízimo para cristão, para a igreja, é antibíblico. É heresia. Dízimo na graça é maldição. Gálatas 3:10. Tem mais versículo. Podia citar aqui um balaio de versículo. Então, tem aí para consagrar o diácono ao ministério. Aliás, você já é consagrado, a chamada é de Deus apenas, o líder vai ter que só apresentar, Deus já te chamou, já te consagrou. Então, nas Assembleias de Deus e outras, não é só lá não, não é só lá não. Eu não gosto de citar muito o nome de congregação, mas se você não for dizimista, o que é que o pastor vai fazer? Não vai te deixar no banco. Aliás, nem no banco ele quer você lá, porque tem pastor dizendo aí que quem não dá o dízimo não vale a prata furada. Isso é o mínimo que eles dizem, e fora o que você não escuta eles dizendo. Você não é bem-vindo. E eu tenho moral para dizer isso, que eu fui assembleano, já congreguei em 2 assembleias. Uma eu passei quase 4 anos, a outra eu fui dirigente da congregação. Hoje eu poderia ser, entendeu? Fui dirigente. E eu entreguei a chave por causa do dízimo, por causa de Malaquias 3:10. Por causa desse evangelho, que não é evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Eu entreguei a chave da congregação. Eu entreguei a chave da congregação. Porque eu fui doutrinado a pregar dízimo. Eu fui doutrinado a pregar Malaquias 3:10. Era uma exigência para mim pregar dízimo para os irmãos dar dízimo. E como eu nasci numa igreja não dizimista, quanto mais você aprende, mais Deus vai cobrar de você. Deus não deixou. E eu entreguei a chave da congregação. Porque o negócio do meu pastor era dízimo. E o meu era ganhar alma para Jesus. É a mesma coisa da campanha visitadora, a campanha da evangelização. Sai para a rua para ganhar alma para Jesus. Mas quando chega nessas igrejas dizimistas, eles vão olhar, o pastor olha para aquelas almas que você ganhou na rua como 10% do salário. Como dizimista, e durante o mês.
Se não for dizimista, não vai ter oportunidade, não vou ser bem visto. Se tiver chamada para louvar, não vai ter oportunidade de nada, vai ser desprezado. Eu tenho uma hora para dizer isso, eu tenho experiência. Eu não vou falar coisa aqui porque não edifica, não edifica. Nem tudo que eu sei eu vou falar, não edifica, porque o meu objetivo aqui é combater a heresia do dízimo, não é botar você contra pastor e contra congregação, não. Agora, o pastor está falando aqui, se os irmãos, a igreja deixar de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? Quer conhecer o teu pastor? Quer conhecer o teu líder espiritual? Deixa de dar o dízimo, aí você vai ver. Esse pastor que está fazendo essa pergunta aí, ele sabe muito bem que o dízimo é antibíblico. Ele sabe muito bem que o dízimo não é para os dias de hoje. Mas ele também é um pau mandado, porque ele deve ser o pastor regional. Você sabia que tem pastor regional, pastor não sei o quê, pastor... entendeu? Então ele já tem um que manda nele. Ele toma conta de umas 300 igrejas por aí que ele está falando aí. Mas já tem um pastor que manda nele. Se ele for dizer que para ninguém dar dízimo, aí ele já é trocado. Você está entendendo? É a mesma coisa da Igreja Universal. Os pastores da Universal for combater contra o dízimo, o Edi bota tudo para fora. Porque o objetivo da igreja dizimista é dinheiro, não é salvação. Por que será que esses homens não conhecem a palavra de Deus? Então dá nojo, eu fico indignado ver aí, foi a consagração aí dessa Assembleia aí, consagração de diácono, presbítero. Se não for dizimista, você nem lá chega. Então estou aqui para combater essa heresia do dízimo. E a minha obrigação é pregar, é ensinar você. Eu faço a minha parte. Então, e se ele está dizendo, se os irmãos deixarem de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? Primeiro, não é se os irmãos deixarem de dar o dízimo, é para os senhores, eu estou pegando o gancho aqui na fala dele, mas estou falando, não é para ele não, é para todos, pastores malaquilianos, para todos os pastores que pregam dízimo, para todos os pastores que pregam salvação do dízimo. Eu já estou encabulado com isso, eu não quero mais pregar esse ordem de dízimo aqui, já estou ficando doido já com isso. Não é para se os irmãos parar de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer, não é para os senhores ter respeito à palavra de Deus e dizer para os irmãos não dar mais dízimo. Não é se os irmãos disser que não vai dar, não. Se os irmãos disser que não vai dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? Não. É para os senhores chegar, ter respeito a ela. Respeitar a palavra de Deus e dizer à congregação que a forma de levar o dinheiro para a igreja para pagar água, luz, produto de limpeza, isso e aquilo, etc, etc, é de forma voluntária. É em coleta, com alegria, sem tristeza, sem cara feia. É ofertar com alegria. É mais de 10% ou menos. Mas dízimo é antibíblico para a graça. Dízimo é o maior roubo do sistema religioso. Deveria ter uma lei para punir esses mercenários da fé que usa a Bíblia para enganar, enrolar as pessoas, jogar maldição, dizer que quem não dá o dízimo é ladrão. Qual é o texto que está dizendo que se o cristão não der o dízimo é ladrão? Dizendo se o crente não der, o cristão não der o dízimo, está roubando a Deus. Qual é o versículo que está dizendo que o cristão que não der o dízimo está roubando a Deus? Bota aqui, no rodapé aqui. Eu desafio os senhores pastores, pregadores de dízimo. Bota só um versículo aqui, que está dizendo que se o cristão não der o dízimo, ele está roubando a Deus. Que se ele não der o dízimo, ele não vai prosperar. Se ele não der o dízimo, os demônios, devorador, migrador, cortador, vai atingir a finança dele e vai gastar na farmácia porque não deu o dízimo aos senhores. Um só versículo de um cristão dizimando na Bíblia. Então, não é, se a igreja parar de dizimar, o que é que eu vou fazer? Vai ser uma confusão. Se na sua igreja, na igreja de qualquer congregação aí da Assembleia Batista, Congregacional, essas igrejas que cobram dízimo, todas elas, se um irmão, uma irmã se levantar e dizer que não vai dar o dízimo, não vai dar mal o dízimo, e puxar vocês para a Bíblia e mostrar uma coisa que vocês já sabem e dar uma de doido que não sabe, o que vai acontecer, eu vou dizer agora, vocês botam toda a congregação
contra aquele irmão, contra aquela irmã. Aliás, nas congregações que pregam dízimo, irmãos, é proibido de questionar. Eu já frequentei muitos cultos de doutrina, aliás, todos. Foi quase 4 anos da Assembleia de Deus, não perdi um culto de doutrina. Mas eu lá não questionava, porque não poderia, não adiantava, mas eu aprendia calado, aprendi muita coisa. Gostava dos cultos, sim, os cultos abençoados, Deus trabalha muito através do louvor, mas eram muitas heresias, muitos ensinamentos que até hoje estão segurando essa heresia do dízimo, salvação em cima do dízimo. E Deus está levantando muitos Josias para combater essas heresias, porque esta obra não é minha, esta obra é do Espírito Santo de Deus. E há de você, meu irmão, minha irmã, que tocar em quem Deus está levantando. Toque, você gosta de tocar? Toca em quem Deus está levantando, em quem Deus está dando a mensagem da libertação, a mensagem da libertação, a mensagem da renovação. Toca para você ver. Cuidado com a ai de Deus, cuidado com a cama, cuidado com a cama. Você acha que eu não estou pagando alto preço para levar essa mensagem para o Brasil e o mundo? Pare de enganar o povo, pare de mentir em nome de Malaquias 3:10. Agora, se os irmãos deixarem de dizimar, o que é que eu vou fazer? Primeiro, que os irmãos não vão deixar de dizimar. Os irmãos que não nasceram de novo não vão deixar de dizimar, porque eles sabem que para ser consagrado, para ser diácono, presbítero, tem que dar o dízimo, tem que comprar a consagração. E hoje nós estamos no tempo que pastor quer que o filho dele seja pastor, a mulher do pastor quer ser pastora. Nós estamos no tempo que crente de banco quer ser presbítero, quer ser diácono, e muitas das vezes nem chamada tem, mas tem dinheiro, tem 10%, tem um dízimo todo mês para comprar a consagração. Então, muitos dizimistas sabem que dízimo é antibíblico, é Moisés e não Jesus, mas eles sabem que a única forma deles realizar o desejo deles de ser consagrado é comprando o cargo ministerial, é sendo dizimista. É por isso que muitos estão dizimando, porque para os senhores, para muito que vale é a doutrina externa da congregação. Isso aqui não vale de nada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não vale de nada. O que vale é a doutrina externa da congregação. Porque se isso aqui valesse alguma coisa para os senhores não botavam as doutrinas das congregações, as tradições, na frente da palavra de Deus. Os senhores estão gerando ateus, mais ateus. E Deus está usando até ateus para pregar hoje para pastor. Porque está se cumprindo o versículo da Bíblia que diz: se você não pregar, as pedras clamarão. Veja que nas plataformas TikTok, Kawaii, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, até ateu está pregando mensagem que era para pastor, está pregando. Ateu pregando para pastor. Porque os senhores estão gerando ateus, estão jogando fora os filhos de Deus que foi comprado por sangue na cruz. Os senhores, por causa de política, jogaram muitos no mundo. Por causa de Malaquias 3:10, estão jogando muito no mundo. Se tirar o dízimo das congregações, os mercenários saem, fecham as portas. Mas os que têm chamada pastoral, os que têm chamada de Deus, eles permanecem com as congregações de porta aberta. Porque o pastor, o líder que tem amor pelas almas, ele tem cheiro de ovelha. Tem cheiro de ovelha. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não tem cheiro de dinheiro, não. De dinheiro, não. Tem cheiro de ovelha. Então, é lamentável a gente, numa era que nós estamos, a era de muito conhecimento. A gente está na era de muito conhecimento. E a gente vê esses pastores teólogos
mentindo, enganando, ou vocês acham que o povo é besta? O povo está acordando, o povo sabe que vocês mentem, né? Eu tenho muita experiência, não tanto assim, mas o suficiente para não ser enganado. Tem coisa que eu não vou falar porque não vai edificar, porque a minha palavra aqui é para os líderes. E eu não queria nem que a pessoa que não é crente assistisse esse vídeo, eu só queria que fosse só pastor assistindo. Mas infelizmente quem não é crente vai assistir. Mas esse vídeo eu estou fazendo ele direcionado a líder. Porque não é brincadeira não. Eu já saí da minha humilde residência no domingo, com minha melhor roupa, né? E quando cheguei lá na congregação, todo animado, estava lá a lista dos irmãos que não deu o dízimo. A lista dos irmãos que não deram o dízimo da porta da congregação. Agora vocês acham isso bonito? Vocês acham isso certo? Vocês acham que isso é bíblico? Vocês acham que Deus vai deixar isso barato? Vocês acham que Jeová vai deixar isso de graça? Ou vocês não aprenderam nada com a pandemia? Vocês, senhores pastores, malacrianos, pregadores de dízimo, vocês não aprenderam nada com a pandemia, onde a autoridade, o sistema político, fechou todas as congregações católicas e evangélicas. Ninguém cultuou em quatro paredes, em templo de tijolo. Todos ficaram em casa. E muitos dos senhores ligaram para os irmãos e as irmãs em casa, mandando, pedindo o dízimo. Mas a balança de Jeová está pesando. Mas ainda há tempo de arrependimento. Porque não houve ainda um arrebatamento. E Deus está usando as pedras. Deus está usando as pedras para os líderes. E muitos estão caindo do cavalo, porque estão indo de frente à palavra de Deus, e Deus permite a queda. E Deus confunde os pequenos para confundir os grandes, os que não são para confundir os que são. Porque Deus tem pressa que esse evangelho seja pregado em todo mundo, em testemunho de toda a gente. E então virá o fim, porque não vê o fim ainda. Porque não veio o fim ainda, porque não veio o arrebatamento ainda, porque esse evangelho não está sendo pregado em todo mundo. Ah, tá, irmão José, através da internet, do tá não, está sendo pregado Moisés. O evangelho, a maioria das congregações está pregando, os pastores, os líderes, é Moisés, é salvação em cima do dízimo. Então, essa fala aqui que diz que se os irmãos deixarem de dar o dízimo, não é se os irmãos deixarem de dar o dízimo, não, porque vocês vão fazer bagunça, confusão, essa briga de pastor aí, no YouTube, nas plataformas que é briga de pastor, é porque é por almas. Essas brigas de pastor aí, é pastor brigando com pastor, é por causa das almas. Por que é que os pastores não se alegram quando abrem uma congregação no mesmo bairro dele? Porque é concorrente, mas o concorrente tem que acabar com essa pregação de dízimo. Quando é que as autoridades vão abrir os olhos para isso? Aqui fica meu protesto. Porque eu deixei de congregar, eu botei esse negócio de dízimo. Eu entreguei chave da igreja, botei esse negócio de dízimo. O último culto que eu fui foi por causa dessa palavra sobre dízimo, palavra pesada. É por isso que Deus me disse aquieta para eu pregar isso aí, que tem hora que eu acho que... vamos escutar isso aqui. Nenhuma. Eu trabalho com quase 300 igrejas, mas quando eu chego na igreja, quem manda em mim é o menino, quem manda em mim é a irmã. Tem irmã que liga para mim, meu pai está doente, se o senhor não visitar agora, aí você tem que ir. Eu tenho grandeza onde? O senhor tem grandeza onde? E se os crentes todinhos deixarem de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? Então escute, a Bíblia diz em Marcos 10:45, ou melhor, 43. Os que querem ser grandes lá fora não tem problema. Aqui é o seguinte, quem quer ser grande aqui tem que ser o... Então pronto. Vira para esse pastor que está ao teu lado e diga para ele, aqui nós somos os menores, diga aí. Grande aqui é Deus. Grande é Deus. Eu não sou grande coisa nenhuma. Eu trabalho com quase 300 igrejas. Mas quando eu chego na igreja, quem manda em mim é o menino. Quem manda em mim é a irmã. Tem irmã que liga para mim, meu pai está doente, se o senhor não visitar agora, aí você tem que ir.
Eu tenho grandeza onde? O senhor tem grandeza onde? E se os crentes todinho deixarem de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? E se os crentes, vamos terminar com essa frase. E se os crentes tudinho, da Batista, da Congregação, Deus Amor, essas igrejas tudinho aí, deixar de dar o dízimo, fizer a revolução, disser, a partir de hoje ninguém vai dar mais dízimo. O que é que eu vou fazer? O que é que o pastor vai fazer? Senhores pastores, responda essa pergunta aos senhores mesmos. Faça essa pergunta aos senhores mesmos. Os senhores líderes de congregação. Os senhores que pregam dízimo. Faça essa pergunta a vocês mesmos e vocês mesmos respondam. Se todos os cristãos, os crentes, deixarem de dar o dízimo, o que é que você vai fazer? A resposta você vai encontrar. Agora só tem uma coisa. Eu tenho certeza que eu não estou aqui, essa hora aqui, ó, de graça não. Primeiro, eu não estou aqui querendo aparecer, que tem que aparecer ela. A palavra de Deus. Eu não estou aqui querendo a sua atenção, quero que você tenha atenção à palavra de Deus. Primeiro que eu não estou aqui querendo fama, que o famoso aqui é Jesus. Eu não estou aqui visando like. Os likes é bem-vindo, os inscritos é bem-vindo, mas se o meu objetivo fosse like, eu estava gravando outro tipo de conteúdo. Se o meu canal fosse visando muito like, dinheiro, eu estava com outro tipo de conteúdo. Eu não estou aqui por dinheiro, porque eu não ganho um centavo aqui dessa plataforma, nem pretendo ganhar, a não ser que você tenha um Pix aí, e você quiser mandar uma oferta, desde que não faça falta, mas se tiver gente mais necessidade do que eu, você ajude lá, não mande nada para mim. Só se não fizer falta. Então, veja bem, eu não estou aqui por fama, não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui porque eu sou indignado com essa pregação de Malaquias 3:10, salvação em cima do dízimo. Eu estou aqui porque eu já sofri da pele, já entreguei chave da igreja, eu era dirigente da congregação, Assembleia de Deus, não vou dizer o nome da Assembleia. Eu passei por 2 assembleias, 2. E hoje Deus me desaqueda para falar essas mensagens para você. Diga não ao dízimo. Porque o ladrão de Malaquias 3:10 não era o povo não, era o sacerdote. O ladrão de Malaquias 3:10 não era quem dava o dízimo, não era quem recebia. É só você ler o contexto de Malaquias 3:10. Qual é o contexto de Malaquias 3:10, senhores dizimistas? Se você está pensando que você dando o dízimo vai prosperar, é porque você não leu ainda Gálatas 3:10. Quem dá o dízimo está debaixo de maldição, está de conta do sacrifício que Jesus fez na cruz. Se dando o dízimo, irmão, fosse sinônimo de prosperidade, você fosse prosperar dando dízimo, não tinha nenhum irmão da Deus Amor pobre, era tudo rico, porque tudo lá é dizimista fiel. Se para ficar rico tem que dar o dízimo, a Universal era todo mundo rico, porque lá é tudo dizimista fiel, da Igreja Mundial, tudo dizimista fiel. Dízimo na graça é maldição, Gálatas 3:10, Tiago 2:10, e aí vai. Então esse foi o vídeo para hoje. Fica na paz, fica na graça. E não se levante contra a quem Deus está usando, a quem Deus está levantando. Essa palavra não é minha, é do Espírito Santo de Deus. Deus está chamando a liderança ao arrependimento, à sinceridade, a fazer a obra por amor e não por interesse. Louvado e agradecido seja Deus. Então, faça essa pergunta a você mesmo, pastor. Você que prega salvação em cima do dízimo. Se o crente tudo deixar de dar o dízimo, o que é que você vai fazer? Onde? O senhor tem grandeza onde? E se os crentes todinho deixarem de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Se os crentes tudo deixar de dar o dízimo, o que é que você vai fazer? Meu irmão, vou ser sincero com você. Eu espero não gravar mais esses textos. Já estou cansado de gravar isso aqui. E quanto mais eu gravo, mais eu vejo novos vídeos desses pastores aí. A moda agora é eles dizendo, a gente está fazendo casa para quem não tem casa, com o dedo dos dízimos de vocês, meus irmãos. E os irmãos, oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, com o dedo dos dízimos de vocês, está fazendo casa para dar quem não tem. Eles sempre arrumam um jeitinho, sabe? Aí quando eu penso em parar, não falar mais isso, aí vem as pérolas desses mercenários da fé. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.